Então, eu aprendi muito com a numerologia, né? A numerologia, ela trouxe um novo olhar para mim, sobre mim mesma, né? Clareou tudo que eu sentia na minha vida, coisas assim de desafios, de dificuldades que eu tinha e que eu não entendia de onde vinha essas dificuldades, esses aprendizados. E o mapa numerológico, né? Ele trouxe para mim essa clareza de entender algumas coisas, como por exemplo, eu tinha muitos comportamentos impulsivos e compulsivos que detonaram, que fizeram com que eu detonasse a minha vida financeira, porque eu tinha uma compulsividade por comprar coisas sem necessidade e também por fazer coisas sem necessidade que me desprendiam do meu dinheiro. Então eu fazia sem pensar, eu não pensava no amanhã, eu simplesmente tinha vontade, ia lá, fazia e pronto. Aí depois eu ficava deprimida, eu ficava meio emocionalmente abalada, porque eu sabia que eu não deveria ter feito, mas aí já era tarde porque eu já tinha feito. E isso foi acontecendo várias vezes na minha vida e se tornou aí uma bola de neve que detonou as minhas finanças. As minhas finanças foram assim, eu tinha o ápice lá em cima, de repente eu fui até o chão. Eu não tinha dias que eu não tinha nada, né? Eu não tinha R$ 1 para comprar uma bala. E vamos dizer que o meu salário, ele é um salário bom, né? Que muita gente quer ter, inclusive, o meu salário como funcionária pública, né? Que sou também, além de numeróloga. Então, muitas pessoas assim almejam a minha posição e eu tinha aquela posição que eu conquistei, mas eu também tinha muita impulsividade, compulsividade por comprar, por gastar, por fazer coisas. Eu não me privava de nada. Se eu queria, eu ia lá e fazia, porque eu achava que eu merecia aquilo, que eu podia fazer. Então, eu agia sem pensar, né? Agia no impulso da vontade, do desejo, deixava o meu desejo falar mais alto, né, do que o meu planejamento. Então, eu nunca entendia por que que eu era assim, e era algo tão forte em mim que eu não conseguia entender. Eu não conseguia achar a causa disso. E como eu não achava a causa, eu também não conseguia tratar. Eu prendia algumas vezes, né, tentava me prender, mas não dava certo, porque eu não tinha compreensão de onde vinha esse tipo de comportamento que eu tinha, né? Por que é que eu era assim? Porque falam, né? Eu também sou ariana, e se falava, ariano é muito impulsivo e tal. Então eu achava que estava tudo certo, né? Ia ser difícil de eu mudar. Como é que eu ia mudar aquela essência, né? E, de fato, tá na minha essência, porque é o meu dia de nascimento que fala sobre quem eu sou. Mas eu não sou só isso. Eu tenho o outro lado, o lado luz. E foi isso que a numerologia trouxe para mim, que eu pudesse enxergar o lado luz da minha essência e entender que eu também tinha um lado sombra da minha essência que eu precisava entender e precisava não vivenciar aquilo. E toda vez que fosse vivenciar aquilo, eu entender que aquilo era parte da minha sombra e não a luz da minha essência. E eu não queria mais viver a sombra da minha essência, eu queria viver a luz da minha essência. Então, a numerologia me trouxe essa clareza de compreender. Então, quando eu compreendi que o 5 ele tem esse comportamento impulsivo, compulsivo, tem esses excessos, né, na personalidade, eu consegui entender que ele também tem a versatilidade, gosta da liberdade, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma pessoa curiosa que quer desvendar as coisas, né? Que quer aprender um pouquinho de tudo, tem curiosidade, tem os 5 sentidos aí muito desenvolvido, é uma pessoa que é muito ação também, né? É uma pessoa de movimento. E eu sou assim, eu também sou uma pessoa de movimento, eu não consigo ficar parada. Se eu estou parada, eu já procuro alguma outra coisa para fazer. Às vezes eu quero ficar parada, mas eu não consigo. É até mais forte do que eu. Então, assim, isso também é uma coisa. Esse é o lado luz desse número, né? Essa versatilidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho, assim, uma capacidade muito grande de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes até assim cobra um pouquinho que o outro também tenha, né? Mas nem todo mundo é igual. Enfim, eu descobri isso e consegui entender da onde vinha a minha impulsividade, que atrapalhava toda a minha vida. E aí eu consegui começar a compreender e vamos dizer, a não vivenciar mais esse lado sombra, né?
a trazer mais equilíbrio, porque quem tem um número 5 no seu blend precisa trazer equilíbrio, porque a vida tem tendência a ter muita instabilidade, tanto emocional como financeira. A minha era muito financeira, né? Depois vinha o emocional, porque depois que eu gastava horrores, aí vinha o emocional, depressão, né? Assim, entre aspas, né? Ficava aquela tristeza no coração. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não pensei? Por que que eu não planejei? Tinha necessidade daquilo tudo? Mas enfim, já tinha feito. E aí já era, já acabou, porque não tinha mais volta, já tinha feito. Então, isso foi importante para mim, conhecer essa causa, né? De onde vinha isso? E outra situação que a numerologia clareou muito para minha vida foi que eu sempre tive assim uma consciência, né? Lá no fundo eu entendia que para mim as coisas aconteciam mais devagar. Eu sempre conquistei tudo que eu quis na minha vida, porque assim, uma coisa que o 5 também me trouxe é aquele ímpeto, né, de fazer, de curiosidade, de ter a vontade de ir lá e fazer, né? Muitas vezes ele traz aquela instabilidade de começar e não terminar nada, mas como eu tenho outros números que dão uma balanceada nesses 5 aí, eu sempre fui uma pessoa de lado e determinada de fazer, de acontecer, e não sou uma pessoa de desistir. Essa palavra desistir não está no meu vocabulário. Às vezes eu até penso em desistir, mas isso já fica lá em segundo plano quando eu sei e entendo que eu tenho que fazer mais um pouquinho do que os outros para poder ter a minha vitória. Então, isso eu entendia, mas eu não entendia também por quê. Eu sabia que para mim tudo era mais, né, devagar, mais lento, mais amarrado, que eu tinha que ter foco, que eu tinha que ter persistência e não desistir diante dos obstáculos. Sabia plenamente, agora não entendia por quê. E aí, mais uma vez, veio a numerologia e clareou para mim isso aí. Por que que isso acontece comigo? Porque eu tenho uma dívida kármica 13 oculta dentro do meu nome. Né? Como eu falei, eu nasci num dia 5, então eu não nasci num dia kármico, mas eu trouxe essa dívida oculta dentro do meu nome. E aí, o que que acontece? Quem traz essas dívidas, né, foram pessoas que praticaram atos contra as leis, perdão, foram pessoas que praticaram atos contra as leis universais em outras vidas e hoje precisam fazer diferente. Né? Então, assim, eu já tenho, como ela está oculta dentro do meu nome, eu já venho pagando essa conta, certo? Mas ela ainda está presente lá no meu na minha essência, né? Lá no meu conjuntinho de números ela ainda está lá. Então eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso ter mais foco, eu preciso ter mais determinação e mais persistência. Por isso que as coisas para mim vêm mais devagar, porque eu trouxe essa dívida kármica 13 e só se vence uma dívida kármica 13 com muito trabalho, determinação e foco. Então é isso que eu tenho que ter. Por isso eu sempre tive, né? Eu acho que lá no meu subconsciente eu entendia isso, não conseguia compreender, mas estava lá, né? Acho que essa memoriazinha, o portal do esquecimento, deixou lá um pouquinho acesa, né? Quando eu vim a esse mundo. Então isso eu tinha essa consciência. E aí então ficou muito claro para mim, né? Por que é que era tudo lento? As coisas acontecem, eu, como eu falei, eu conquisto tudo que eu desejo. Sim, mas não vem muito fácil para mim, eu tenho que trabalhar bastante. E aí explica também, né, as coisas, né, que vem acontecendo hoje na minha vida. Depois da numerologia, eu despertei também para essa questão, né, da minha expressão, do meu poder, que tem o meu nome, que cada pessoa tem o seu poder, tem a sua ferramenta para caminhar dentro do seu propósito de vida e cumprir sua missão. Tudo isso eu não sabia nem que existia, né? Claro que eu sabia que cada um tinha seu propósito de vida, mas era aquilo que a gente sempre fala, né? O propósito de vida maior, né? Universal, que é exercitar o desapego, a compaixão, o amor altruísta. Então, ter um bom caráter, isso é, assim, a nossa missão, né? O nosso propósito universal. Mas e o propósito pessoal? Porque cada um tem o seu, né? Cada um é uma pessoa única aqui nessa existência. E qual era o meu papel, né? Qual era a minha missão? Qual era o meu poder?
E aí eu descobri que o meu poder era o meu poder de me comunicar, de me expressar, de fazer isso que eu faço hoje aqui nas redes sociais, colocando essa carinha aqui, a tapa, para falar com vocês tudo o que eu aprendi com a numerologia, com o Feng Shui e com o tarô, que são essas três ciências que eu agreguei aqui para minha vida, além da minha profissão principal, que ainda, né, eu atuo hoje, mas espero que a minha carreira já está caminhando aí para o fim, daqui uns 3 anos. Finalizo esse ciclo e continuo esse outro, né, dessas terapias holísticas que eu agreguei para a minha vida por conta da minha missão. Por quê? Qual é a minha missão? A minha missão é o número 7, e o número 7 é o número dos especialistas, que compartilham esse conhecimento que trouxeram, que adquiriram nessa vida com as pessoas. E qual é o meu poder? A minha comunicação, a minha expressão. Então, eu preciso usar a minha expressão, a minha comunicação para compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. E como eu compartilho esse conhecimento? Né, que eu possa atingir um grande número de pessoas através das redes sociais. E por isso eu estou aqui. Só que eu não comecei grande. A minha rede social começou pequenininha, assim como de muitos, da maioria começou pequenininha. Só que tem gente que basta começar um caminho que, bum, explode e tudo acontece na vida dessa pessoa. Bomba, viraliza seus vídeos, vira aí com milhares de seguidores, e, enfim, maravilhoso para essas pessoas. Mas eu sei que para mim tudo é mais devagar. Ainda mais que eu estou recuperando a minha vida financeira de todos aqueles mal cuidados que eu tive lá atrás. Então eu não tenho dinheiro para investir agora. Então eu tenho que trabalhar, né, esse meu passinho de formiguinha. E tá tudo bem, mas eu não posso desistir, eu não posso desanimar. A cada seguidor que eu ganho, eu comemoro, eu fico feliz com uma pessoa que chegou aqui no meu canal do YouTube, com uma pessoa que chegou no meu Instagram. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu sei que para mim é assim e tá maravilhoso. Eu vou conquistar e eu vou comemorar cada vitória. Gente, me desculpa se tiver às vezes parecendo um barulhinho de serra, é porque aqui a vizinhança tá fazendo uma reforminha aqui no condomínio, então tá esse barulhinho aqui às vezes. Mas enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês todo esse meu aprendizado que a numerologia me trouxe, para vocês também entenderem que com vocês é a mesma coisa. Nós somos um livro com as páginas em branco, assim que a gente nasce, e nós viemos para escrever a nossa história. Claro que fica muito mais fácil a gente escrever a nossa história se a gente tem consciência de quem a gente é na nossa essência, se a gente tem a consciência daquilo que a gente veio fazer aqui nessa vida. Assim como eu trouxe essa dívida kármica oculta dentro do meu nome que eu não sabia, assim como meus comportamentos foram explicados pelo dia em que eu nasci, porque é a minha essência, e assim como o meu poder dentro aí do meu nome, né, me revelou o que eu precisava fazer para andar dentro do meu propósito de vida. Que o meu propósito de vida é um destino 4. Destino 4 são pessoas que vieram para trabalhar, são pessoas que precisam exercitar a sua organização, a sua determinação, o seu foco, a sua persistência dentro da sua caminhada, para que eu possa cumprir a minha missão de levar o meu conhecimento para todos vocês. Então, eu uso a minha comunicação, eu uso o meu poder de me expressar, no meu caso, através da fala, tá? Porque a expressão pode ser de diversas maneiras, mas no meu caso é através da minha fala, tá? E aí eu faço o quê? Eu tenho organização, eu trabalho, porque como eu estou gravando, né? Quando eu estou gravando um vídeo aqui, quando eu estou fazendo uma live, eu estou o quê? Trabalhando. A princípio, eu não estou ganhando nada financeiramente aqui, porque eu estou fazendo uma doação do meu conhecimento, mas isso reverte depois para mim em frutos monetários, porque pessoas me procuram querendo fazer os seus mapas. Então, tá vendo? É uma troca. Eu dou e eu recebo também. E aí eu consigo cumprir a minha missão, que é justamente isso, é compartilhar o meu conhecimento com as pessoas, com o maior número de pessoas que eu possa ter aqui nessas redes sociais, tá? Então, assim, fica aí para você também esse conceito que a numerologia pode clarear a sua vida, assim como ela clareou a minha, perdão, assim como ela clareou a minha.
tá? Eu, hoje, estou com 48 anos, mas eu descobri essa numerologia, essa clareza toda que a numerologia trouxe, há 3 anos atrás, quando eu tinha 46 anos. E por quê? Porque a minha missão estava gritando para mim. A missão é o número da maturidade. Claro que para umas pessoas ela vai gritar um pouco antes dos 45 ou até muito antes dos 45 anos e para outras muito depois dos 45 anos, porque os 45 anos a gente fala que é a média, né, da missão tá gritando para gente. Então a minha missão gritou quando eu tinha 46 anos e aí eu agreguei essa nova profissão. Nesse momento muitas pessoas fazem uma transição de carreira. Eu na verdade não fiz transição, eu só agreguei uma nova profissão para aquela que eu já tinha, porque eu consigo conciliar as duas. E aí eu consegui me colocar de volta no trilho da vida que eu preciso seguir aqui nessa existência como Janaína Pampado de Abreu, Janaína Pampado de Lima, meu nome de nascimento. Então é essa trilha que eu preciso caminhar aqui nessa existência e a minha missão precisava me trazer para essa trilha, porque eu estava meio fora, meu trem descarrilhou e eu precisava retornar. Então ela fez o chamado e eu retornei. Então, assim como eu recebi esse chamado da minha missão, você também pode estar recebendo o chamado da sua. Será que você está entendendo que é um chamado da sua missão? Para que você volte para o trilho da vida que você precisa caminhar, para que você use o seu poder, use a sua ferramenta? Então, eu te convido, vem comigo fazer o seu estudo numerológico, vem comigo analisar o seu nome, analisar a sua data de nascimento, para você entender coisas que acontecem na sua vida, repetições, comportamentos, atitudes, desafios e dificuldades que você enfrenta. Tudo isso está lá clarinho dentro do seu nome e da sua data de nascimento. É um código de barras numerológico, mas que se você não souber ler, não souber interpretar, você não vai conseguir decifrar e não vai conseguir clarear para tomar posse dos seus números e ser exatamente aquilo que você veio para ser nessa existência, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira a trazer a sua essência para a sua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês.